Bom dia. Penso que os irmãos também, semana passada, terminaram o capítulo 5 de Efésios, não foi? Foi isso? Então vamos avançar para o capítulo 6. E vamos ler. Vamos ver se conseguimos ver hoje até ao verso 9. Penso que sim, se não tivermos assim nenhum imprevisto, mas vamos ler por enquanto até ao verso 4. Está com um bocadinho de eco. Muito bem, então Efésios 6, versos de 1 até 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bem, vamos orar. Nosso Deus, Paizinho, obrigado por esta manhã, por podermos estar aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelo que ela contém, pelo que ela tem para ensinar-nos. E ajuda-nos nesta manhã para que possamos aprender um pouquinho mais, possamos, ó Deus, abrir os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento e as nossas vidas para a tua instrução e para, ó Deus, podermos ser aperfeiçoados e santificados através da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então, se estão recordados quem estava na semana passada, no fim do capítulo 5, principalmente a partir do verso 22, entra num tema que tem a ver com questões familiares. Não é? E, portanto, nestes versos, no capítulo 5, nós vemos especificamente o relacionamento entre marido e mulher. E agora, no princípio do capítulo 6, vamos ver, Paulo instrui-nos aqui sobre alguns outros aspectos do relacionamento familiar, e neste caso em particular, então, do relacionamento entre filhos e pais. E temos aí os primeiros 3 versos mais direcionados para os filhos, não é? E depois o verso 4, direcionado para os pais. Há uma grande diferença entre aquilo que Paulo diz a respeito de maridos e mulheres no capítulo 5 e o que ele diz a respeito dos filhos no capítulo 6. Não é? Logo no capítulo 5, se estão lembrados, ele fala em termos de submissão, não é? Que até é um termo assim um pouco, às vezes, mal interpretado e que cria assim alguma polémica. Não é? Aqui no capítulo 6, em relação aos filhos e aos pais, ele fala em 2 questões, mas, em primeiro lugar, uma questão de obediência e, em segundo lugar, uma questão de honra. Não é? Obediência no verso 1 e honra nos versos 2 e 3. Então, basicamente, os filhos têm esta responsabilidade, os pais também têm as suas responsabilidades, vamos ver depois no verso 4, mas os filhos têm esta responsabilidade de obedecer e de honrar aos seus pais. Não é? Isto, para hoje para nós pode ser assim um pouco, talvez menos estranho, mas nesta altura, no contexto em que Paulo estava a escrever, em que as sociedades eram predominantemente patriarcais, não é? Isso implicava que, ao contrário de hoje, em que normalmente os filhos obedecem aos pais até atingirem a maioridade, ou até saírem de casa, ou casarem, alguma coisa do género, não é? Depois há um certo desapego nesse sentido. Mas nas sociedades patriarcais, como eram as sociedades desta época em que Paulo falava, não é? Que eram dominadas, no fundo, pelo pai, que era o membro mais velho da família, não é? E que continuava com um grande nível de autoridade, mesmo depois dos seus filhos terem casado e tudo, e ele continuava com esse nível praticamente até à hora da sua morte, não é? A não ser que por questões, não é, de saúde ou de alguma coisa fosse impossibilitado de o fazer. E nessa altura, então, ele era substituído normalmente pelo seu filho primogênito, não é? E assim continuava, não é? Então, quando Paulo está a dizer aqui, obedecei a vossos pais no Senhor, ele está a dizer isto a um nível, não é, muito, em termos culturais, nesta altura, muito superior àquilo que seria aplicado para nós hoje, não é? No nosso contexto, na nossa cultura. E nesse contexto, precisamos de ver que aquilo que ele está a dizer talvez tenha algumas, ou teria algumas implicações
que hoje talvez não fossem assim tão relevantes. Não é? Desde logo, por exemplo, imagina a situação, porque aqui Paulo está a falar para cristãos, não é? Ele escreve uma carta à igreja. Imagina a situação em que haja um membro da igreja, que, não é? Logicamente tem o seu pai, e em que o pai não é cristão. Não é? E, portanto, não segue os mesmos valores, nem os mesmos princípios, as mesmas, não é? Morais. E, portanto, aí pode haver algum conflito. Não é? Se Paulo está a dizer que eles devem obedecer aos pais, e se o pai eventualmente manda fazer até alguma coisa que contraria a lei de Deus, não é? Nesta altura em que Paulo está a escrever, poderia criar assim alguns conflitos. Não é? Por isso é que é importante notar que aquilo que, não é? Notem a totalidade do mandamento aí no verso 1. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não é? Portanto, não é apenas obedecei a vossos pais, ponto final. É obedecei a vossos pais no Senhor. Não é? E daí ajuda-nos a compreender exatamente porque é que está aí esse no Senhor. Não é? O no Senhor não quer dizer que os filhos devem obedecer apenas aos pais se os pais forem cristãos, não é? Portanto, que tenham as mesmas normas. Não é isso. O que ele quer dizer é que eles devem obedecer aos seus pais, enquanto os seus pais também não colocarem nada que seja contrário, não é? Àquilo que Deus coloca. Penso que aqui, basicamente, coloca-se aquele princípio que nós vimos, né, quem está lembrado, no livro de Atos, logo no capítulo 5, quando Pedro é proibido de testemunhar, não é? Ele diz, não é? O Sinédrio diz, não é? Proibiu terminantemente de falarem, não é? No nome de Jesus. E a resposta de Pedro foi: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Não é? Isso é Atos capítulo 5, verso 29. Portanto, eu penso que aqui é o mesmo princípio que se aplica. Não é? Então, até o momento em que, não é? Neste caso dos pais, o mandamento não é contrário à lei de Deus, não é? Então a lei é a obediência. A partir do momento em que esse mandamento é contrário, não é? Então importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Não é? É o mesmo princípio que se aplica, por exemplo, não é? A qualquer lei que nós temos, não é? Do nosso país. Não é? Desde que as leis não sejam contrárias às leis de Deus, são leis que nós temos o dever, como cidadãos, de cumprir e de seguir. Não é? É um dos mandamentos. Exato. Isso já tem a ver, isso é a parte seguinte, não é? Por enquanto aqui tem a ver, estamos a falar apenas de verso 1, a questão de obediência, não é? A questão de honra é outra questão não é, que já vamos ver, ou que vamos ver agora, não é? Que, basicamente, e aí é que está a grande diferença, é que enquanto obedecer pode ter algumas certas condicionantes, ou seja, pode haver uma justificação bíblica para não obedecer, não é? No caso de honrar, já não se aplica isso. Não é? Honrar deve ser independentemente não é, da circunstância e da condição. Portanto, honrar pai e mãe deve ser um mandamento que se aplica, não é, se quisermos aqui, eternamente, até porque é uma coisa que pode ir até para além da morte, não é, do pai e da mãe, não é, que devem continuar a ser honrados. Não é? Há sociedades e há culturas em que os idosos são muito mais valorizados, não é, do que talvez na sociedade ou na sociedade ocidental em que nós vivemos. Muitas vezes são respeitadas, não é, ou muito mais respeitadas as suas opiniões por causa da sua experiência, por causa não é, da sabedoria que adquiriram ao longo do tempo, e por causa disso, em várias sociedades há esta valorização do idoso que talvez nós não encontramos de um modo tão forte nas sociedades horizontais, nas sociedades ocidentais. Obrigado. Mas ainda assim, este mandamento aplica-se, né? E é um mandamento, e no fundo os pais devem ser honrados não apenas por causa dessa sabedoria, experiência de vida, mas principalmente pelo modo como cuidaram e educaram não é, dos seus filhos. É lógico que poderemos dizer que há pais que talvez não merecem ser honrados, não é? Porque, infelizmente, e sabemos disso, há pais e mães que não se comportam ou que também não exercem do modo mais correto a sua responsabilidade de educar os seus filhos. Não é? Ainda assim, este mandamento, notem que não apenas é sem restrições,
Portanto, não diz honra o teu pai e tua mãe se o teu pai e a tua mãe forem bons, não é? Diz apenas honra o teu pai e a tua mãe. Portanto, não apenas ele é sem restrições, como, diz aí no verso 2, é um mandamento com promessa. Não é? Depois o verso 3 desenvolve um bocadinho, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Alguém sabe onde é que está esse mandamento? 1 Timóteo, antes. Êxodo 20, não é? Que é os 10 mandamentos. Não é? Portanto, este é precisamente o 5º mandamento. Se quiserem abrir rapidamente, Êxodo 20, verso 12. Quem encontrar pode ler, por favor. Êxodo 20, verso 12. Sim. Uhum. Então, aí nós encontramos este mandamento, ele é repetido, não vamos abrir agora, mas ele é repetido também, porque os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio capítulo 5, e portanto neste caso no verso 16 encontramos. E o curioso, ou o primeiro aspecto aqui a notar é que Paulo não faz uma citação literal, né? Como em muitos outros casos em que Paulo cita do Antigo Testamento, ele cita palavra por palavra. Neste caso, se notarem, se compararmos Êxodo 20, verso 12, com Efésios 6, verso 2 e verso 3, não é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, a citação não é assim palavra por palavra. E isso pode parecer assim um pouco, não é, talvez, fútil, mas tem um aspecto aí que é relevante. É porque Paulo já está, de algum modo, a interpretar, porque é uma coisa que também é facilmente mal interpretado, não é? Essa ideia de que, ok, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, então, basicamente, eu vou viver mais tempo, não é? Que é, se interpretarmos literalmente, é isso que quer dizer. É a promessa, não é? Exatamente, não é? Mas é preciso ver se é precisamente isso que está a ser dito, ou melhor, se podemos interpretar essa promessa de um modo assim tão literal, porque se for assim tão literal é fácil de vermos que, não sei se alguém se consegue lembrar de algum caso, mas não será assim tão difícil, de pessoas que honraram seus pais e sua mãe e que até morreram relativamente cedo, não é? E portanto não podemos, pelo menos se analisarmos essa questão assim de causa e efeito, não é assim tão direto, não é? Então o que é que está em causa aqui? Dois aspectos importantes. Primeiro é que Paulo, como em muitos outros casos, está a aplicar dentro do cristianismo alguma coisa que é profundamente da cultura judaica, não é? E era da cultura judaica, neste caso, porque Deus tinha instaurado esse mandamento, não é? E, portanto, fazia parte não é, da lei de Deus e dos 10 mandamentos que eram assim não é, que estavam no topo não é, daquilo que os judeus consideravam em termos de estilo e de princípios para a sua vida. E Paulo está a aplicar isso então aqui para, não é, no fundo, todos os cristãos. Mas o ponto que está fundamentalmente por detrás desta questão é que, mesmo dentro do judaísmo, e é isso que eu penso que Paulo aplica aqui, havia essa noção de que obedecer aos pais, e no contexto em que os pais também vão obedecer e cumprir a lei de Deus, é alguma coisa que naturalmente vai criar ordem, estabilidade e, no fundo, uma sociedade mais justa e moderada, não é? E, portanto, eu penso que é nesse sentido que nós podemos ver aqui uma causa e uma consequência, não é? Portanto, em que honrar pai e mãe, não é? E, no fundo, obedecer aquilo que o pai e mãe colocam como princípios, vai gerar pessoas mais, não é? Mais estáveis, mais felizes, alegres, e, no fundo, uma sociedade mais justa, não é? E a ideia comum é que esta promessa deve ser entendida mais no contexto de comunidade do que individualmente, não é? Portanto, que, no fundo, o resultado é que vai ser criada uma sociedade mais justa e equilibrada e, nesse sentido, a vida de todos vai ser melhor, não é? Então, eu penso que é isso que, não é, que Paulo está a dizer aqui, também que é mencionado em Êxodo no capítulo 20. Okay? Verso 4, agora a respeito dos pais. Ele diz, vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
No fundo, o que está a ser colocado aqui é uma responsabilidade que os pais têm, não apenas de educar e de corrigir e disciplinar os seus filhos quando seja necessário fazê-lo, mas de o fazerem também de um modo que seja equilibrado, não é? E de um modo que não seja, talvez, demasiadamente autoritário ou opressivo. Não é? No fundo, eu acho que o princípio que está aqui é que não é, tudo o que é, talvez, demasiado, pode acabar por originar alguma certa, não é, rebeldia e a vontade de muitos filhos em quererem sair de casa mais cedo. Não é? E também já ouvimos de histórias de várias pessoas que, até no caso, pessoas que casaram mais cedo, precisamente, e casaram mais cedo principalmente porque queriam sair de casa, não é? Mais do que outra coisa qualquer. É interessante que aqui a palavra que aparece aí, quando diz, mas criai-os na disciplina, a palavra no grego, eu penso que talvez a palavra portuguesa que foi traduzida, não é, para criar, para criai-os, não é a mais correta. Penso eu que seria melhor, ou seria mais dentro do espírito do texto original, a palavra nutrir. Não é? Tem a ver precisamente com uma questão de, não é, no fundo, criar um ambiente que seja potenciador do crescimento, não é? De crescimento que seja equilibrado. Não é? Então, não é? E no fundo de providenciar aos seus filhos tudo aquilo que eles necessitam para crescer equilibradamente. Não é? E nesse contexto, notem que duas das coisas que devem ser providenciadas, não é, nesse espírito de nutrir os seus filhos devem ser a disciplina e a admoestação do Senhor. Portanto, ele não está a dizer que, não é, que devemos deixar os filhos fazer o que eles quiserem, ou que é apenas uma questão assim, não é, da paz, não é, de ter a paz no lar e tudo. Não, a disciplina e a admoestação devem fazer parte, não é, desse ambiente familiar, mas não devem chegar a um ponto em que os filhos são provocados à ira, não é, ou em que acaba por se criar uma certa injustiça, ou no fundo em que os pais acabam por abusar dessa autoridade, que é uma autoridade que lhes foi dada por Deus, logicamente, mas que não devem ver isso tanto como uma autoridade em si, mas mais como uma responsabilidade que eles têm perante Deus em primeiro lugar e perante a sociedade em segundo lugar, de educar e criar os seus filhos de um modo que seja não é, benéfico para todos. Sim. Uhum. Para que não percam o ânimo. Sim, exatamente. Exatamente. E eu acho que o grande problema, analisando as coisas, né, talvez mais do contexto em que nós vivemos hoje, é que talvez até alguns anos atrás era tão comum não é, os pais praticamente espancarem os seus filhos, não é, que hoje nós estamos, ou muitas pessoas estão a ir para o extremo oposto, não é, que é de deixar, não se pode bater nas crianças e deve-se deixar fazer, cada um fazer o que eles querem, não é? Sim. Irmão Júlio, diga. Pois, também é, exatamente. Mais uma vez, com muita mansidão para não irar o menino e a menina. Vem a quinta vez e tal, como é que ficámos? Usámos um pouco de rigor e para ter disciplina, ele siga de facto os caminhos corretos, ou deixámos correr para que de facto não irar o filho? Eu vou dizer, eu como sou um pai recente, tenho estudado um pouco a respeito dessa questão de disciplina. Para mim, há um autor que é muito bom e muito equilibrado nesse sentido, um autor cristão, que é americano, que se chama James Dobson. E eu vou partilhar a opinião dele com a qual eu concordo. Mas, em primeiro lugar, só porque mencionou aí a questão, né, de pais e avós, um pequeno à parte. Né? No caso dos avós,
eu penso, e acho que isso também porque, em primeiro lugar, os pais é que têm a primeira responsabilidade de educar os filhos, e não os avós. E, portanto, o avô nunca deve sobrepor-se à responsabilidade que é do pai. Eu acho que ele talvez deve fazê-lo se e quando o pai não o fizer. Não é? Mas, em primeiro lugar, o pai, ou o pai e a mãe, é que têm essa responsabilidade não é, perante Deus a respeito dos seus filhos. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, a respeito não é, de quando disciplinar, o que eu considero é assim, a disciplina deve ser exercida a partir do momento em que a criança desrespeita a autoridade do pai ou da mãe. Não é? Por exemplo, para mim não é um motivo para disciplinar a minha filha se ela está a brincar e deixa cair um prato ou um copo e o parte. Isso é um acidente. Não é? E pode acontecer não é preciso ser uma criança para isso acontecer. Não é? O que deve ser motivo de disciplina é quando deliberadamente a criança opõe-se à autoridade dos pais. Não é? Quando o pai diz, se eu disser à minha filha, não pegues nesse copo porque vais partir, e ela partiu, aí penso eu que já tenho autoridade para disciplinar, porque ela fez, depois de eu ter dito que não devia ter sido feito, ela fez na mesma. Não é? E aliás, ainda ontem aconteceu isso, que a minha filha agora está com a mania de pegar na comida e deitar pela cabeça abaixo. Não é? E no pequeno almoço ela fez isso e nós dissemos não é? E nessa altura não disciplinámos, não é? Porque dissemos não pode fazer isso. E no almoço ela estava com o prato assim, nós temos, não faças. E ela olhou assim e fez aquela cara desafiadora e fez na mesma. E aí ela foi disciplinada, foi corrigida. Não é, ora bem, não é uma questão de provocar a ira, é uma questão de desobedecer à autoridade. Não é? Esse é que é o ponto importante. Não é? Esse é que é o aspecto importante. Pois, exatamente. Não é? Exatamente. Sim, Sónia. Exatamente. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. É verdade. E é curioso, pegando nisso, que uma das coisas que esse autor que eu gosto, James Dobson, que ele afirma, e eu aí acredito porque não tenho conhecimento não é, de estudo ou de facto para chegar a essa conclusão, mas uma das coisas que ele diz é que o momento em que se forma o caráter de uma criança principal é entre os 18 meses e os 3 anos. E muitas vezes aquilo que se vê hoje com crianças, com atitudes de crianças na adolescência, é uma situação em que já não há muito a fazer porque o caráter dela já foi formado há muito tempo atrás. E, portanto, pode-se eventualmente até tentar corrigir e não digo que não seja possível, mas é muito mais difícil. Não é? Porque naquela idade em que a criança está... É a idade em que a criança está a testar os seus limites. Não é? E em que precisamente precisa de entender que há esses limites. E aí é curioso, também ainda há pouco tempo atrás, há um programa que às vezes eu apanho na TSF, que é um programa que se chama TSF Pais e Filhos, uma coisa assim do género. Normalmente são umas coisas, 3 minutos assim e vem alguém que dá um conselho.
E eu até tenho ficado, quando comecei a prestar atenção, até pensei que aquilo ia dar assim muito para essa linha de não se pode bater nos meninos e não sei o quê. Mas até que muitas vezes as opiniões, ou a posição que eles dão são equilibradas. E agora há pouco tempo atrás apanhei que a pessoa lá estava a dizer, já não lembro quem era, mas estava a dizer precisamente isso, não é? Que uma criança sente-se precisamente mais segura quando ela sabe quais são os seus limites. Porque se ela não tiver limites, então a partir daí é muito mais complicado. Não é? Ok, eu ainda gostaria de entrar aqui na segunda parte, então, a não ser que alguém tenha assim uma dúvida muito importante que queira colocar, eu gostaria que pudéssemos entrar aqui a partir do verso 5 até ao verso 9. Ok? Diz assim, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acessão de pessoas. Ok? Aqui, Paulo está a falar, quando ele usa o termo servos, também é um termo que talvez hoje é assim um termo mais politicamente correto, porque a palavra talvez mais direta para o que ele está a dizer é escravos. Não é? Portanto, ele está a falar para escravos. A escravatura é alguma coisa que hoje, para nós, é assim um pouco estranho. Nós não vivemos numa sociedade, e hoje, na verdade, já não há muitos lugares, embora isso aconteça, e até na cultura ocidental, embora seja proibido, de haver escravatura. Mas, nesta altura, na altura em que Paulo escreve, era alguma coisa que era normal na sociedade. Não é? Tanto que estima-se que 1/3 da população do Império Romano era escrava. Notem, 1/3 da população do Império Romano era escrava. Isso porque, por norma, os escravos eram trabalhadores. Isso também implica que, é fácil fazermos assim algumas contas de cabeça para chegarmos a essa conclusão, que mais de metade da população trabalhadora ativa do Império Romano era escrava. Então, quando Paulo está a falar aqui para os escravos, ele está a falar para uma grande quantidade de pessoas. Agora, um outro aspecto que é importante é que a escravatura neste tempo, em que Paulo está a falar, tinha moldes muito diferentes daquilo que talvez nós temos no nosso conceito de escravatura, que tem mais a ver com aquilo que aconteceu, principalmente a partir do século XV, XVI, no caso até com os portugueses que chegaram à África e levaram um monte de africanos para o Brasil e em outros lugares do mundo em que isso também aconteceu. Nesta altura, a escravatura não tinha nada a ver com raça. Basicamente tinha a ver com situações de vida em que a pessoa acabava por tornar-se um escravo. E podiam ser várias, desde logo por nascimento, se a sua mãe fosse escrava, logo também o filho iria ser um escravo. Podia ser por abandono parental, portanto, e até há casos, há relatos em documentos históricos, que era muito comum até pais venderem os seus filhos porque às vezes não tinham dinheiro para sustentar toda a família e a partir daquela altura cada filho que viesse era vendido como escravo. Outros casos até a questão de endividamento, em que a pessoa acabava por se tornar escrava de alguém com quem tinha dívida, e até muitos casos por escolha própria. O que nos pode parecer estranho, mas era, neste contexto, alguém que era pobre e que basicamente não tinha nada, não tinha nem dinheiro para comer, nem para ter algum alimento ou ter onde ter que se vestir, ou seja lá, as necessidades mais básicas, e para essas pessoas ser um escravo era subir na vida. Pelo menos tinham alguém, trabalhavam, mas tinham direito a comida e dormida. E ao mesmo tempo, para nós, a ideia que nós temos de escravo é de alguém que iria fazer aquele tipo de trabalho que mais ninguém quer fazer, que era por obrigação, trabalho físico.
E nesta altura, um escravo basicamente podia ter qualquer tipo de profissão. Aliás, até muitos dos professores eram escravos, não é? Porque nesta altura, na maior parte dos professores, no caso famílias ricas, eram professores particulares, não é? Eram professores da família, e normalmente esse trabalho era entregue a um escravo. E nesse contexto até era interessante porque podia surgir a situação em que o escravo até tinha mais educação do que o senhor, não é? O que seria interessante, não é? Uma coisa totalmente oposta àquilo que nós estaríamos habituados, não é? Agora, a questão tem a ver aqui com o tratamento dos escravos, não é? E isto também é uma coisa que logicamente variava. Não havia uma lei que dizia como é que deviam ser tratados os escravos. Basicamente, aquilo que de algum modo limitava o abuso que um senhor podia trazer ao seu escravo tinha mais a ver com a perda do valor daquele escravo que ele podia perder, não é? Se aquele escravo matasse, podiam ser não sei quantos dias de trabalho que aquele escravo tinha custado, não é? E, portanto, muitas vezes era mais isso que limitava o abuso que os escravos, não é, que os escravos eram sujeitos. Mas também é verdade que muitos desses escravos acabavam por tornar-se quase membros da família, não é? E pessoas que eram respeitadas, não é, no contexto das suas famílias. Uma outra questão importante é que passagens como estas fazem-nos pensar, não é, talvez, embora isso seja só uma coisa à primeira vista, porque é que talvez Paulo sequer admite este tipo de relacionamento, porque é que ele não diz logo na escravatura não devia existir. Não é? Isto é uma coisa que desagrada a Deus e, portanto, este tipo de relacionamento nem sequer deveria existir. Não é? E isso, na verdade, é uma questão que tem sido colocada por muitas pessoas, principalmente aquelas que, de algum modo, procuram desacreditar os princípios não é, bíblicos. E até tem sido, por exemplo, usado como argumento, vi isso há pouco tempo atrás, no caso de aceitar os relacionamentos homossexuais, porque os homossexuais dizem, não é, que do mesmo modo como hoje a nossa noção de escravatura mudou, não é, a mesma coisa deve acontecer em relação aos relacionamentos homossexuais, e que também do mesmo modo como a Bíblia não condena claramente a escravatura, também não condena claramente o homossexualismo. Não é? Então há este tipo de argumento e por isso temos que ter um certo cuidado com ele. Tanto condena o homossexualismo como a escravatura, penso eu. Não é? É uma questão de vermos exatamente o que é que está a ser dito, não é? E o contexto também em que está a ser dito. Não é? E é isso que vamos ver. Por exemplo, penso eu que não apenas Paulo, neste texto, e principalmente no verso 9, que, pronto, porque foi o último, também vamos deixar para o fim, mas não apenas Paulo, pelo menos dá outros princípios que são contrários àquilo que seria a norma dentro da escravatura, como noutras passagens, eu vou pedir a 3 pessoas para abrirem rapidamente, porque temos que ser mesmo muito rápidos. Uma pessoa, Gálatas 3, 28. Outra pessoa, 1 Coríntios 7, 21 a 23. E outra pessoa em Filemão, versos 15 e 16. Portanto, primeira pessoa, Gálatas 3, 28. 1 Coríntios 7, 21 e 23. E Filemão 15 e 16. Pode ler. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Portanto, aí Paulo está a dizer claramente que em Cristo todos somos iguais, não há distinção, seja por que motivo for. Não é? E aí inclui-se, ele falou, na questão de ser servo ou livre. Ok? 1 Coríntios 7, 21 e 23. Não podia cuidar, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. E porque é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre. Servo é de Cristo. Coisas compradas por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então aí, praticamente, Paulo diz 2 coisas. A primeira coisa é, se alguém é escravo, que faça o possível para se tornar livre. Não é? Porque os escravos, nesta altura, tinham essa possibilidade. Havia um preço que era estipulado e os escravos tinham direito a guardar dinheiro, não é? Portanto, a ter dinheiro seu,
E se eles conseguissem juntar o suficiente e eles quisessem comprar a sua liberdade, eles podiam fazê-lo. Não é? E Paulo, então, é a favor dessa situação. E a outra que ele diz é também, não é, quem é livre não se faça servo. Não é? Portanto, não se coloque nessa situação. Okay? Filemão 15 e 16. E Filemão, neste contexto da escravatura, é uma carta muito importante, não é? Para quem desconhece um pouco, porque Filemão, o motivo pelo qual Paulo escreve a carta a Filemão, não é? Filemão era precisamente um homem que devia ter algumas posses, e Paulo escreve essa carta a respeito de um escravo de Filemão, que era Onésimo, e que tinha fugido, e entretanto tinha-se encontrado com Paulo e tinha-se convertido, e então por causa dessa relação Paulo manda Onésimo de volta a Filemão e com essa carta para Filemão para dizer, não é, o que é que ele achava a respeito dessa situação. Não é? Então, leiam por favor versos 15 e 16. Pois bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o tivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e muito mais de ti, assim na carne como o Senhor. Não é? Portanto, no fundo, Paulo está a dizer a Filemão, não é, depois dessa situação que aconteceu, não é, que Onésimo fugiu e não sei o quê, e ele devolve e diz, agora não é, peço que o aceites já não como servo, mas como irmão. Não é? Porque agora, tanto Filemão como Onésimo eram irmãos em Cristo. Não é? E, portanto, também está a deixar bem claro aí a sua posição. Não é? Voltando a Efésios capítulo 6. A grande questão nesta altura é que, não é, como por causa de tudo aquilo que já foi mencionado, né, do contexto e da quantidade de escravos que existia, a escravatura era algo tão enraizado na sociedade que muitas das coisas que aquela sociedade dava como garantida, por isso simplesmente não existiriam sem escravatura. Não é? Se quisermos fazer uma comparação, embora tenha as suas limitações, é a mesma coisa do que nós, por exemplo, com a eletricidade. Não é? Nós damos a eletricidade hoje como garantida. Não é? E há uma série de coisas, e quando falha a luz, é pôr as mãos na cabeça, não é? E esperar que volte e que volte depressa. Não é? E isso é mais ou menos, na eletricidade talvez tem para nós hoje a mesma importância que tinha a escravatura nesta altura. É lógico que isso não desculpa em nada os nossos antepassados, não é nesse sentido, mas era a forma como o mundo funcionava e Paulo sabia muito bem que isso não iria mudar tão cedo. Não é? Tanto que se mudou vários e vários séculos mais tarde. Não é? Aliás, é muito recentemente que a escravatura foi abolida na maior parte dos países. Não é? Além disso, há um outro aspecto que, tanto este texto aqui como alguns desses que acabamos de ler, podemos notar é que, e que em todo o Novo Testamento há uma sensação generalizada de que o retorno de Cristo era alguma coisa que não iria demorar muito tempo. Era mais ou menos iminente. E que quando Cristo viesse, não é, o reino de Deus e, no fundo, tudo aquilo que estava prometido, todas essas situações iriam ser mudadas. Não é? Portanto, Paulo tinha uma certa noção de que não era por esforços humanos que isso iria acontecer, e já que o reino de Cristo o reino de Deus estava assim tão perto, não é? Era uma questão de já estarmos a viver isso em prática dentro das igrejas, não é? Por isso que ele diz que os servos e os livres são um em Cristo, não é? Portanto, no contexto da igreja isso já deveria ser uma realidade, mas no contexto da sociedade isso ainda não era possível, não é? Não havia forma de mudar essa situação. Além disso, é interessante notar que para Paulo a questão de ser escravo talvez não tinha assim, não era, digamos assim, não era tão mau como pode parecer aos nossos olhos. Não é? Tanto que Paulo considerava-se um escravo. Não é? Quase não há uma carta de Paulo em que Paulo começa a dizer, não é? Paulo, não sei o quê, é servo do Senhor Jesus Cristo. E servo é escravo. Não é? Portanto, Paulo considerava-se um escravo de Cristo. E nesse contexto, ele considera que a escravatura não é assim tão mau, depende do Senhor. Não é? Depende do Senhor. Mas a escravatura em si não é assim tão mau. Não é? Ao mesmo tempo, também é interessante notarmos, e Paulo nota isso mais do que uma vez,
que o próprio Jesus também assumiu a forma de servo, como ele diz lá em Filipenses. Não é? O próprio, não é, sendo Deus, tal e tal, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, assumiu a forma de escravo. Então ele diz, se Jesus, não é, que é Deus, assumiu a forma de escravo, a escravatura não é, aos olhos de Paulo, a escravatura não era assim alguma coisa tão fora do normal. Não é? Era uma questão de perspectiva. E por esse motivo, então podemos entender um pouquinho melhor porque é que Paulo está aqui a dizer aquilo que ele diz. Não é? E apesar de não existir hoje escravidão no nosso meio, não é? Pelo menos não seja generalizada e até é proibido, não é? É ilegal, mas ainda assim os princípios que são aplicados aqui podem muito facilmente ser transferidos e aplicados no nosso tempo para o contexto profissional, não é? Para o relacionamento entre patrões e empregados. Não é? Então, e nesse contexto aqui, este texto pode dizer muito para nós. Não é? E então vamos ler outra vez nesse contexto. Não é? Pensem aqui nesse tipo de relacionamento patrão e empregado. Diz, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não é? Notem aqui, só uma parte, que precisamente por ser a mesma palavra, essa palavra para Senhor, no grego que é a palavra Kyrios, que é a mesma palavra que é aplicada quando se refere a Cristo como Senhor, por isso é que ele tem aqui a necessidade de fazer esta distinção de senhores segundo a carne, ou senhores terrenos. Não é? Porque aqui ele está a falar nesse contexto, não de patrões ou de donos de escravos. Donos, exatamente. Então, verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Então aqui em termos, se quisermos considerar isto em termos profissionais, há pelo menos dois princípios importantes aqui. O primeiro é que, como trabalhadores, nós devemos sempre fazer o nosso melhor. Independentemente da profissão que possamos ter, ou do trabalho que possamos ter, devemos sempre procurar fazer o nosso melhor em todo o tempo. Não é? Notem aqui que ele diz... não servindo à vista, verso 6. Não é? Ou seja, não devemos fazê-lo, porque talvez a tendência é só dar usar aquela expressão, só dar o litro quando o patrão está a ver. Não é? Ou seja, não é quando há alguém que está ali a controlar, então não é? Fazemos o que somos pagos para fazer. Não é? Quando não está, então podemos levar a coisa assim mais relaxadamente. Não é? E então o que ele está a dizer é, não é? Façam sempre, não é? Trabalhem sempre, deem sempre o litro, no fundo. Não é? Portanto, não para agradar a homens, mas como servos de Cristo, de coração fazendo a vontade de Deus. E a segunda coisa que ele diz nos versos 7 e 8, basicamente é que nós devemos fazer essas coisas como se estivéssemos a fazer para Deus. Não é? Portanto, não é estarmos a pensar a fazer que aquilo é por obrigação ou que é para o bem, não é, do patrão, ou seja lá de quem for, mas é fazer como se estivéssemos a fazer para Deus. Não é? E isto Paulo diz até noutros contextos e noutras cartas, ele diz exatamente a mesma coisa. E penso eu que o que ele está a aplicar aqui é um princípio que Jesus já tinha colocado, não sei quando, com certeza a maior parte lembra-se. Alguém pode ler, por favor, Mateus 25, verso 40, rapidamente. Mateus 25, verso 40. Já estamos em cima da nossa hora, portanto, temos que ser bem rápidos. Posso ler? Pode ler. Eu respondendo o rei disse-lhe, em verdade digo que quando o fizer, ou um desses pequeninos irmãos, a mim fizer. Não é? Portanto, aí é aquela passagem em que Jesus está a dizer, não é, se dermos um copo de água ou que vestir alguém, não é? E depois, no fundo, o princípio é, o modo como nós nos relacionamos com os outros expressa o modo como nós nos relacionamos com Cristo. Não é? E, portanto, aquilo que nós fazemos aos outros é um espelho daquilo que nós somos em Cristo, não é? Ou do modo como nós nos relacionamos em Cristo. Não é? Então, basicamente, o que precisamos de entender é que todos os relacionamentos devem ser
mantidos e exercidos no contexto do modo como nós nos relacionamos com Cristo, e também todos os trabalhos devem ser feitos no contexto do modo como nós servimos a Cristo. E, portanto, esse é o princípio que Jesus mencionou ali e que Paulo aplica aqui neste contexto e que nós podemos aplicar para as nossas vidas familiares e profissionais. Não é? E assim, nós podemos colocar numa outra perspectiva, já quase para concluir, o relacionamento entre patrão e empregado. Porque o grande problema, embora hoje não haja escravatura, mas a sociedade continua a ver as pessoas de um modo hierarquizado. Não é? Há quem está por cima e quem está por baixo. Não é? Há aqueles que mandam e aqueles que obedecem, não é? No fundo. E a sociedade, por norma, valoriza mais os que estão por cima e depois por aí abaixo. Não é? Portanto, tirando a questão da escravatura, as coisas não são assim tão diferentes do que eram há 2000 anos atrás. Não é? Mas o que este texto nos está a dizer é que essa hierarquia não existe, ou pelo menos para Deus ela não existe. Não é? E que todos os papéis ou todos os trabalhos são importantes para Deus, que nenhum patrão deve achar-se superior aos seus empregados e que, do mesmo modo, nenhum empregado deve achar-se inferior, não é, ao seu patrão, não é? Mas que todos devem tratar-se, não é, com respeito e fazer aquilo que, não é, são pagos para fazer ou que devem fazer. Não é? E, no fundo, que todo o trabalho que é justo e que é honesto deve ser feito com todo o empenho. Não é? E, portanto, acho que é isso o princípio que nós encontramos aqui. Finalmente, verso 9 para concluir. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Aquilo que Paulo diz aqui neste verso, não é, se não contraria completamente os princípios da escravatura, não, eu não sei o que é contraria. Porque notem só, ele começa logo a dizer que os patrões devem tratar os servos do mesmo modo que, não é, ele diz, de igual modo procedei para com eles. Isto é uma coisa que nunca ninguém tinha tido, não é, tinha sequer pensado em dizer, ou tinha tido, não é, assim, ousadia de ter um pensamento deste tipo, não é, de que os patrões devem tratar os seus servos do mesmo modo como os seus servos tratam os seus patrões, não é? Com os mesmos valores. Não é? Portanto, mais uma vez, ele está a colocar em pé de igualdade uns e outros. Não é? E porquê é que eles são iguais? Porque eles têm o mesmo Senhor. Não é? Porque Jesus, não é? Porque Cristo é o Senhor sobre todos. Não é? Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Não é? E a questão de Jesus ser Senhor tem dois aspectos. Primeiro é que Jesus está nos céus, ou seja, está numa posição superior e também está numa posição em que não é, se quisermos, está numa posição em que não há, em que ele não vê exatamente, e por causa disso também é mais justo para poder não é, julgar as situações. Não é? E em segundo lugar, para ele não há acepção de pessoas, ou seja, todos são iguais, não é? Todos estamos na mesma posição perante Jesus, perante Deus. E, portanto, não é? Esta questão de quem é que é superior ao outro ou de quem é que manda no outro é uma questão que no cristianismo, não é? No contexto da igreja, não se coloca. Não é? Porque nós só temos um Senhor não é? Que manda sobre todos nós. Ok? Alguma pergunta, algum comentário final? Não temos muito tempo, mas... Não? Vamos orar então. Paizinho, obrigado mais uma vez por esta manhã, pela Tua Palavra. Ajuda-nos a colocá-la em prática. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, como filhos, como também patrões ou empregados. Seja qual for, ó Deus, a nossa posição, sabemos que perante Ti todos somos iguais, todos somos um. Ó Pai, por isso rogamos para que nas nossas vidas o Teu senhorio possa ser manifesto, não apenas a nós, mas a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, ó Pai. E que, desse modo, também o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.